Muito bom dia, sejam bem-vindas ao nosso devocional Graça para o Momento. Eu não tenho dúvidas que Deus irá falar conosco tremendamente. Bom dia, meninas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Vamos nos chegando, porque hoje nós vamos ter um tempinho maravilhoso aqui de palavra de Deus, um devocional para abençoar a vida de vocês. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Gente, não tem nada melhor do que acordar e a gente ter esse tempinho com Deus, fazer esse devocional. Bom dia, ter esse tempo para liberar a palavra. Tem algo lindo do Senhor para compartilhar com todas vocês. Gente, olha aqui, ó. Tá vendo o aviãozinho? Compartilha com seus amigos, manda lá nos seus grupos, para que essas mulheres venham estar aqui conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Tudo bem? Bom dia! Gente, temos mulheres aqui de outros países. Sejam bem-vindas, tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem. Como estamos? Muitas mulheres me mandaram mensagem. Ai, pastora, agora que você fechou a sua classe do Mulheres Emocionalmente Saudáveis, eu espero que você não pare com as lives. Eu falei, não, nós vamos ter os nossos devocional. Bom dia do Japão! Ai, que linda! Seja bem-vinda! Aí é noite agora, né, gente? No Japão é noite. Então é boa noite para você, Dani. Que linda. E não, eu pretendo toda quarta-feira de manhã, se o Senhor permitir, fazer um tempo de devocional aqui com a gente, né? Em breve a gente vai em Brasília, se Deus quiser. Tudo bem com vocês? De onde vocês são? Compartilha aí. Como é que está aí a terra de vocês, gente? Aqui em Minas já tem 2 dias que faz sol, graças a Deus. Tanta chuva, gente, desde dezembro. Ai, meu Deus, aqui é noite de quarta-feira. Uau, que legal, gente, que bênção. Como que Deus é lindo, né? Não existe fronteiras nem barreiras para nós. Nós servimos a um Deus lindo. São Luís, Maranhão, já estive 2 vezes em São Luís. Belo Horizonte, aqui do lado. Rolândia, Paraná, que bênção. Carolina, gente, isso aqui é ovelha minha, gente. Santa Catarina, Brusque, Santa Catarina, Miraí, Manaus. Gente, eu estarei em Manaus em setembro para o Congresso de Mulheres na Igreja Presbiteriana, Barretos, São Paulo. Um beijo para Barretos, gente, que lindo. Luiz Eduardo Magalhães, um beijo para Bahia, Bauru. Estarei em Bauru, gente, o mês que vem no Congresso de Mulheres. Barreiras, Bahia, Espírito Santo. Um beijo para as meninas do Espírito Santo. Gravatá, Pernambuco. Amsterdã, Holanda. Um beijo para Holanda. Que o Senhor abençoe essa nação. Assis, Guarulhos, Marília, interior de São Paulo. Um beijo para as meninas de São Paulo, para o estado de São Paulo. Para as meninas aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Campinas, Aracaju, Sergipe. Um beijo para as meninas de Aracaju, Salvador, Pouso Alegre, Minas Gerais. Oi, Tati. Gente, essa aqui é uma das minhas mentoras. Olha essa mulher aí, ó. Tatiana, meu pai amado, a pastora Tati. Olha a Tati de São Paulo. Ai, Jesus. Lá de São Vicente, né, Tati? São Paulo, Niterói. Ai, lindas. Taubaté. Gente, quantas meninas aqui do estado de São Paulo, né? Jaguaruana, Ceará. Que bacana, gente. Pois é, ó, Assis é perto de Bauru. Eu vou estar em Bauru, gente, no Congresso de Mulheres, da pastora Sandra. Mês que vem, tô aí. Guarujá, litoral de São Paulo. Santo Antônio de Jesus, Bahia. Gente, que lindas vocês. Goiânia, que linda. Tudo bem? Como vocês estão? Gente, vamos lá. Já dei aí os meus 5 minutinhos. Não deixe de convidar as suas amigas aqui, ó. Maceió, sejam todas muito bem-vindas.
eu vou estar orando para que eu possa compartilhar aqui com vocês a palavra do Senhor, tá bom? Porque eu sei que Deus ele vai falar muito conosco aqui, então que Deus fale ao seu coração. Ansiosa para este tempo nosso, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Te convidamos, Paizinho querido, para que o Senhor venha fazer parte desta nossa reunião. Senhor, aqui tem mulheres do Brasil inteiro, aqui tem mulheres de outros países, Senhor. Tu és o mesmo Deus, o Deus que nós servimos e adoramos. Senhor, Tu és perfeito, Tu és fiel, Tu és justo, Senhor. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir na vontade do Senhor, que é perfeita, boa e agradável. Senhor, fale ao coração das Tuas filhas nesta manhã. Fale ao coração de cada uma delas, ó Deus. Que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas nesta manhã de uma forma poderosa. Encontre esta mulher onde ela estiver agora, no seu local de trabalho, na sua casa, Senhor, no caminho do trabalho, que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar a Tua palavra sobre o coração de cada uma delas. Fala conosco porque nós queremos Te ouvir. É o que nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meninas? Glória a Deus. Olha, eu vou tirar os comentários, tá bom? Para que você possa se concentrar assim como eu. E a gente vai conversando e já que eu volto, porque Deus irá falar conosco nesta manhã. Meninas, abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 11, no verso 24. Atos, capítulo 11, verso 24, que diz assim. Vamos começar do verso 23, tá bom? Que fala assim: quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Meninas, presta atenção, olha só. Uma das mensagens que eu tenho mais ministrado nos últimos tempos está relacionado ao encanto da visibilidade. Gente, hoje tudo está relacionado sobre ser visto. Hoje tudo está relacionado a reconhecimento, né? As pessoas verem o trabalho das nossas mãos. Eu não estou me referindo a sucesso, eu me refiro a ser vista, a estar diante de um público, a fazer alguma coisa. A gente está vivendo um tempo que nós estamos sendo impulsionadas a produzir, né? A gente tem que produzir o tempo inteiro. Se a gente não produz, a gente está fora da caixinha. Então, seja em qualquer lugar, porque indiretamente a gente está vivendo nesse mundo em que a gente precisa fazer alguma coisa. Claro, isso faz parte, mas o que eu quero falar com vocês hoje, aqui nesta manhã, é que Deus ele tem falado muito ao meu coração e eu entreguei essa mensagem para as meninas da Igreja Presbiteriana de Manaus. Então, se tiver alguma aqui, é a mesma mensagem, tá bom? Essa mensagem, ela tá assim, latejando meu coração e eu disse assim, sabe Deus, eu vou fazer um devocional e eu vou compartilhar com essas mulheres essa mensagem que o Senhor me entregou. Então, porque isso tem me chamado muita atenção, né, gente? Tem me chamado muita atenção. Então, o que acontece? Deus tem me falado muito em relação a esta questão e a necessidade de ter uma vida em secreto em um século que busca desesperadamente por audiência, né? O nosso século, ele busca por audiência. O nosso século, ele busca em ser reconhecida, em produzir. E é por isso que tem causado tanta doença na alma, né? Por isso que tanta mulher está insatisfeita com quem elas são. Elas estão se sentindo improdutivas. Mulheres que estão se sentindo
que elas não se encaixam. Por quê? Porque essa que é a mensagem martelada o tempo inteiro no seu coração, que é martelado o tempo inteiro na sua vida, de que você precisa de audiência, que você precisa produzir, que você precisa caminhar, que você precisa, enfim. Então, nunca houve uma necessidade tão grande de secreto em um tempo na qual as pessoas buscam tanto por audiência. Meninas, olha só, a visibilidade, ela é muito tentadora. Muito tentadora. Quem não deseja, olha só, quem não deseja ganhar o prêmio como recordista de vendas da sua empresa? É ou não é? Quem não deseja ganhar como o melhor aluno do ano? Todo mundo, né? Como a melhor empresa, a recordista de livros, a mais influente, a igreja que tem o melhor trabalho, enfim. Quem não quer ter o reconhecimento do seu duro trabalho? Se você abre uma loja, você abre uma empresa, ou você faz doces em casa, ou você faz bolo em casa, qual que é o seu desejo, gente? O seu desejo é que o seu trabalho ele seja reconhecido, porque tanto que é através das pessoas provarem o seu bolo que elas vão indicar, não é? Hoje, eu falo que quando eu cheguei ao Brasil, eu morei 15 anos fora do Brasil. Hoje, tudo que eu vivo é obra do Espírito Santo, porque quando eu cheguei aqui, gente, eu não tinha costa quente, eu não tinha quem indicar, né? Então, as pessoas me conheciam através de blogs, né? Naquela época, os blogs, eles eram escritos, Vocês lembram? Não era mais aquele devocional de áudio, era aquele devocional que você escrevia. Então, de um foi passando para o outro, e hoje as pessoas me levam nas suas igrejas, principalmente, não somente pelo que elas veem aqui, porque, gente, isso aqui engana, né? Se a gente não orar e falar assim, Espírito Santo, eu tô com vontade de trazer aquela pastora, tá no coração do Senhor, isso aqui engana, porque isso aqui a gente não conhece a vida pessoal de intimidade com Deus, é ou não é? Lembra que a gente está falando de um tempo que as pessoas querem ser vistas? Então, hoje em dia, as pessoas estão produzindo aquilo que as outras querem receber. Eu chego aqui, eu vou vender algo que eu sei que você vai comprar, né? E com o Espírito Santo não funciona assim. Então, foi a partir de ir ministrando numa igreja que a outra ia indicando para outra, que ia indicando para outra, e a gente vai vivendo. Então, tudo hoje é indicação. Então, para ter uma indicação, as pessoas precisam ver. Concordam? Então, elas precisam provar do seu bolo, elas precisam provar da sua comida, ou precisam fazer uma propaganda da sua blusa e falar, gente, esse tecido é bom. Tudo bem com isso. Só que tem que a visibilidade, ela é muito tentadora. E ela vai nos impulsionar a gente a fazer coisas, às vezes, que estão fora do nosso padrão, para que a gente receba esse conhecimento. Então, mas com a visibilidade, as atenções, elas também serão atraídas para nós. E muitas mulheres não estão preparadas. Muitas mulheres não estão preparadas para essa visibilidade. Por quê? O que eu costumo dizer? Tudo que cresce, cresce também pressão. Ah, eu tenho vontade, hoje ela faz bolos em casa, ela faz doces em casa. Ah, o meu sonho é ter uma loja, uma doceria. Só que tem que o crescimento vai gerar crescimento. Então, é mais pressão, é funcionários para pagar, é mais críticas que você vai receber, aluguel de um novo estabelecimento. Então, tudo na vida da gente que vem com tudo aquilo que a gente anseia em crescer, virá também com muita pressão. E muitas mulheres não estão preparadas para isso. Então, toda visibilidade, todo crescimento, as atenções serão atraídas para nós. E será que nós estamos preparadas para sustentar o que nos colocou naquela posição? Então, o que eu quero trazer para vocês? O que eu quero dizer com tudo isso, meninas? Que quando nós falamos a respeito do Evangelho em nossas vidas, quando nós falamos a respeito da nossa vida com Deus,
esse assunto ele fica um pouquinho mais sério, porque o problema em si não é apropriadamente a visibilidade, porque a Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que eles se tornaram notórios por carregarem porções específicas. A Bíblia fala que Abraão ele foi pai de multidões, José ele se tornou um governador, Davi ele foi um dos maiores adoradores existentes, Salomão foi o homem mais sábio que se conheceu, Maria, ela gerou o Salvador, meninas, Esther livrou o povo de uma chacina, né, de um massacre. O apóstolo Paulo e tantos outros discípulos, eles estabeleceram a igreja que nós somos hoje, e a lista continua até nos nossos dias atuais. Todos esses homens e mulheres de Deus que eu mencionei, eles alcançaram um patamar e se sustentaram ali por causa de uma coisa: a profundidade das suas raízes. E por isso eles conseguiram sustentar seus frutos, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, eles ali permaneceram. Meninas, o perigo da nossa geração é que o resultado, ele tem nos encantado muito mais do que os processos. É muito lindo viver o que as redes sociais estão mostrando. É muito lindo viver um ministério de mulheres bem-sucedido. É muito lindo ter uma família maravilhosa que tem, parecendo de margarina, que tem se prostrado, que tem se postado em nossas redes sociais. Isso coloca um peso sobre as nossas costas. É muito lindo eu mostrar aquilo que o povo quer ouvir, ou falar aquilo que o povo quer ouvir, o que as pessoas querem ver. Então essa nossa geração, ela se encanta muito com o resultado e ela tem ignorado os processos que levaram até esse resultado, na qual tem feito com que as pessoas elas venham forçar um fruto na qual elas não possuem, na qual elas não têm. E olha, meninas, não se pode sustentar por muito tempo um fruto que não foi produzido de raízes saudáveis. Não tem como. É por isso que hoje tem tantos escândalos vindo à tona, tem tanta coisa errada. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós sabemos disso, que Jesus ele está voltando. Então, o que tem acontecido é que as raízes estão sendo expostas, né? São cada coisa, todo dia uma coisa que está sendo exposto e que é de assustar as nossas vidas. Só que tem que é necessário, porque Jesus ele vai vir buscar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja imaculada, só que tem que estar revelando como que as nossas raízes, elas estão tão superficiais. Isso mostra quando as nossas palavras, a nossa pregação da nossa boca, ela não tem produzido o fruto da qual elas deveriam. Por quê? Porque quem testifica isso é o Espírito Santo. E as pessoas elas estão reproduzindo mensagens, reproduzindo informações. Tá bacana se eu levanto a bandeira, olha, se aquele cantor secular ou se aquele ator, ele levanta uma bandeira de que Jesus é bom, é maravilhoso, tá bacana. Aquilo ali eu vou seguir, aquilo ali eu vou me alimentar. E não é assim. Não é assim. Porque eu, Érica, você, Maria, Isabel, Marta, Daniele, você é o resultado de uns bastidores que ninguém está vendo. De um bastidor que ninguém tem noção. Meninas, olha só, você já foi num teatro? Você quando chega ali no teatro, você vê uma peça teatral. É linda a peça teatral, né? O figurino é impecável. A fala, então, não tem um erro. Gente, mas os bastidores foram de intensas horas de ensaios. Foram intensas horas de decorar textos. Foram madrugadas adentro ensaiando. Figurinos tinham que ser feito, discussões aconteceram,
Todo palco, ele é antecedido pelos bastidores, são os bastidores que antecedem o palco. Não tem como você ir para o palco, para a plataforma, não tem como você ir apresentar ali algo que não foi gerado. Se você for para a plataforma, se você for para o palco, sem os bastidores, sem ensaio, sem entrega, sem renúncia, você vai perder a sua fala. Você vai esquecer sua fala. Você vai ficar perdida. Então não existe. Então é isso que as pessoas não entendem. Então, meninas, o que eu quero falar hoje com vocês? Nós somos uma geração na qual Deus deseja levantar mulheres referentes para esta geração. Não só aqui para essa telinha, para redes sociais, mas é na sua comunidade, é na sua igreja, na sua sociedade, na sua cidade, no seu bairro, no meio da sua família. Chegou uma hora que Deus, ele quer, como que eu posso falar? É a hora que Deus, ele quer pegar essas mulheres que carregam porções dele que são verdadeiras, que têm vida com Deus, para abafar essa mensagem, essa estrutura que Satanás tem levantado de pessoas que têm pregado o evangelho, mas não têm vivido o evangelho. De pessoas que têm levantado a bandeira do evangelho, que têm se simpatizado, mas não têm vida nas palavras que trazem, porque não é a palavra falada, mas é o que move através daquela palavra. Então a sua vida precisa ser a maior pregação do evangelho. E talvez você possa estar falando assim, o que esse texto que nós lemos tem a ver? Gente, esse texto que eu li para vocês de Atos 11, do verso 23 ao 24, está falando de Barnabé. Quantas vocês já ouviram falar de Barnabé? Hein? Olha só para vocês verem, gente. Peraí, vamos lá. Olha só, Barnabé, ele era membro da igreja primitiva de Jerusalém, que era descendente da tribo de Levi. Ele era de uma família sacerdotal judaico-cipriota. E o ministério de Barnabé, meninas, ele ficou mais notório quando chegou em Jerusalém a informação que na Antioquia da Síria, os cristãos helenistas que se haviam refugiado depois da perseguição que se iniciou na Judéia, logo após a morte de Estevão, eles estavam promovendo uma grande evangelização, meninas. Grande evangelização. Cristãos helenistas que haviam sido refugiados, tinham fugido ali na Antioquia da Síria, depois da morte de Estevão, eles começaram a fazer uma grande evangelização. Eles começaram a pregar. E aí Barnabé, ele foi enviado para lá com o intuito dele verificar a situação. Tipo assim, vai lá ver o que está acontecendo, vai lá ver se isso é genuíno, vai lá ver se isso é um avivamento. Então Barnabé, ele foi enviado para ele ir lá ver essa situação desses cristãos que estavam ali pregando. E quando Barnabé, meninas, ele chegou ali, ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado de ver vários gentios pagãos se convertendo ao evangelho. Pela graça de Deus, estavam ali se convertendo ao evangelho. E logo ali foi assim, uma evangelização e almas estavam sendo ganhas para Cristo de uma forma absurda. De tantos gentios, pagãos que estavam se convertendo ao evangelho. Então, ele foi de grande valia, porque a palavra de Deus fala isso, que depois que Barnabé chegou, aquela evangelização, ela se tornou ainda maior, ela ganhou ainda mais força. No texto que nós lemos aqui, a Bíblia fala sobre Barnabé e fala que muita gente se uniu ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Depois que Barnabé chegou, a evangelização naquele lugar, ela ganhou ainda mais evidência. E por que será, meninas? Por quê? Porque Barnabé tinha 200 mil seguidores? A evangelização ganhou força ali porque Barnabé tinha um nome, nossa, é nome de peso. A evangelização ganhou força ali porque ele tinha dom de cura ou dom de profecia. A evangelização ela ganhou força ali porque Barnabé era um homem influente, tinha amigos políticos, tinha amigos de grande influência. Não. A evangelização ganhou força ali simplesmente por causa da vida dele. Hoje, nós acreditamos que a presença de Deus, ela é carregada por certos tipos de pessoas, por um grupo exclusivo de pessoas. Se eu levar fulana no meu congresso de mulheres, vai ser o melhor da cidade. Se eu conseguir trazer fulano, se eu conseguir trazer a presença de ciclano, nossa, o nosso trabalho vai ganhar força. Você percebe que como esse século nosso, a gente tem colocado pessoas para substituir a presença de Deus? Nós acreditamos. Gente, nós temos a maior idolatria incubada que existe. A maior idolatria incubada que existe é no nosso meio cristão. Quando nós temos homens e mulheres que estão ao nosso redor, cheios do poder de Deus, mas eles não prestam. Não, eles não. Porque se fulano tiver aqui, ciclano tiver aqui, é que nós vamos carregar milhares de pessoas e nós vamos ter o melhor evento. Gente, eu não estou pregando aqui contra você ser famoso ou não ser famoso. Eu acabei de falar sobre isso. Eu não estou pregando contra isso. Eu estou pregando sobre uma geração que está colocando as suas expectativas, dizendo que Deus só está presente com esse tipo de pessoas. Se a gente chamar o político tal, se o prefeito fizer parte da nossa igreja. E o que eu quero mostrar para vocês é de um homem simples, mas que estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Meninas, eu tenho 28 mil seguidores aqui. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, gente. A gente tem que ter uma testificação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é somente o que eu prego, é como que a minha vida, ela mostra, ela simplifica aquilo que eu digo pregar, condiz. Olha, o evangelismo ganhou força na Antioquia por causa da vida de Barnabé. Pelo texto aqui, nós podemos, meninas, compreender que Barnabé, ele deu prova do seu caráter. A Bíblia, ela tá falando aqui, ó, que ele era um homem de bem. Ou seja, ele demonstrava através da sua vida ser um homem de disposição dócil. Um homem afável, ou seja, educado no seu trato. Um homem cordial, justo, de bom temperamento. E assim ele podia ensinar as pessoas. Meninas, ele ensinava porque ele era. Ele ensinava porque ele tinha a presença do Espírito Santo. É interessante que num comentário bíblico em inglês, vai mais profundo ainda. Neste comentário bíblico diz que a disposição de Barnabé em ensinar se dava devido a ele ser. Ele tinha as qualidades que ele ensinava. Meninas, antes, preste bem atenção no que eu vou te falar. A sua mensagem, o serviço que você faz, o trabalho, a sua liderança, ela só será algo de referência quando você for a pregação do Evangelho. Não é o que você faz, mas é quem você é.
Sabe, deixa eu te falar uma coisa, pare de desprezar a porção que você carrega. Você não tem que ser igual a mim, você não tem que ser igual a outra pessoa. O que Deus colocou em você é o suficiente para você exercer aquilo que está nas tuas mãos. Eu não estou falando aqui que você não vai buscar mais, pelo contrário, você vai desenvolver aquilo que está nas suas mãos. Você vai desenvolver aquilo que Deus colocou, mas não se despreze. Nossa, eu tô longe de chegar na posição de fulano. Nossa, eu tô longe de ter a porção que a pessoa tem. Não, gente, olha aqui. A Bíblia está falando do caráter de Barnabé. Que o evangelismo, ele ganhou força, porque ele tinha as qualidades, ele ensinava quem ele era. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ensina, se você prega, se você faz algo na qual você não vive, você somente está passando informações. Mas quando você prega aquilo que você vive, aquilo que flui através de você, você está trazendo revelação da parte de Deus. Você está trazendo revelação do Espírito. É por isso que tem evidência. Gente, do que adianta a gente falar, as pessoas terem uma experiência incrível, mas nada muda na vida delas? Por que não muda? Porque a gente só está passando informações, a gente só está passando, reproduzindo mensagem. Mas quando você é o panfleto vivo, quando você é a obra evangelística, quando você carrega, sabe, na sua pele as marcas de Cristo, quando o seu sangue, ele é real, ele é um sangue divino, porque foi comprado pelo sangue de Cristo. Gente, tudo que você faz tem mensagem, tem vida. Não ignore se o seu trabalho é com 5 pessoas, se são os da sua casa, é da sua família, da sociedade. Vai ter. Não importa se você prega para 1000, se você prega para 2000, se você prega para 1. O importante é você cumprir aquilo que foi designado de Deus para sua vida com autoridade. Meninas, autoridade você não ganha dentro de um seminário teológico. Autoridade você não ganha dentro do curso da pastora Érica, Mulheres Emocionalmente Saudáveis. Olha, a unção, a autoridade que despedaça um jugo, você não ganha dentro de uma sala de aula. Isso é com vida de secreto com Deus. É com vida de secreto. A gente precisa parar com isso. Tudo isso são ferramentas. Olha o tanto de livros aqui na minha frente ainda tem mais livros. Isso aqui tudo é ferramenta, mas isso aqui não me garante unção e poder. Sabe por quê? Porque não é o seu talento que despedaça o jugo, não é a sua eloquência que despedaça o jugo, não é o seu rostinho bonito que despedaça o jugo, não é a sua agenda cheia que despedaça o jugo, é a unção. E a unção de Deus você não adquire em congresso de mulher, ou dentro de um seminário, ou dentro de uma sala de aula, não. Gente, a unção de Deus você adquire em vida em secreto, você e o Senhor. Você e Deus. Essa visibilidade, ela encanta. Mas quanto tempo tem você e Deus? Gente, isso é muito sério. Olha, além da palavra, voltando aqui em Barnabé, a palavra fala a respeito dele, as qualidades dele, que ele era um homem de bem. É interessante que a Bíblia, após relatar a sua conduta, ela relata que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem de bem e ele era um homem cheio do Espírito Santo. Você sabe o que eu acho mais interessante? Isso é a palavra de Deus nos cercando, porque talvez você vai falar para mim assim, pastor, eu tenho uma conduta excelente. Gente, ter uma conduta excelente não é o suficiente. Tem pessoas no mundo que têm conduta exemplar muito maior do que pessoas que estão dentro da igreja. Se conduta decente, se conduta do bem fosse somente o necessário,
para a pregação do evangelho, todo mundo seria qualificado para isso. A sua conduta excelente não é somente não é uma qualificação isolada. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Tem muita gente lá fora que tem um testemunho muito mais maravilhoso do que pessoas que estão dentro da igreja. Quantas pessoas que você não conhece falam assim, gente, fulano é crente, não tem condições. Fulano é crente, ele tem um bom testemunho, ela fala de Deus, não é o suficiente, porque além de uma conduta, Jesus ele tá virando e falando assim, você tem que ter o meu Espírito, porque o meu Espírito é o Espírito Santo que faz vivo o nosso cristianismo, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, é o Espírito Santo que vai validar o que eu tô falando aqui para vocês. É o Espírito Santo que faz essa conexão. A mensagem que está chegando aí no Japão, na Holanda, nas meninas que estão na Bahia, é o Espírito Santo que vai pegar essa mensagem e vai ir no coração delas e falar assim, olha, tá vindo de mim, é o Espírito Santo. Senão a gente só tá passando informação. Somente passando informação. Cheio do Espírito Santo. Então, nesta fala, Deus nos alerta que a nossa conduta não nos qualifica se nós não estivermos cheias do Espírito Santo. Quantas mulheres cheias do Espírito Santo nós temos aqui nesta manhã? É isso que me vale. Não vale ter um feed perfeitinho, ou ter pessoas que te amam, ou você ser uma mulher que fala bonito. Gente, nós temos que ser cheias do Espírito Santo. Quantas mulheres são cheias do Espírito Santo? Deus, ele tem desejo. O Senhor, ele está desesperadamente atrás de mulheres cheias do Espírito Santo, porque são essas mulheres cheias do Espírito Santo que vão despedaçar jugo. Mulheres cheias do Espírito Santo são profetas, são mulheres comprometidas com o Evangelho e não pregam o que essa geração quer ouvir, pregam aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor está falando à sua igreja. Mulheres cheias do Espírito Santo, elas são comprometidas com a palavra da verdade, mesmo que isso vai custar amizades, mesmo que isso vai custar muita coisa. Me fala, profetas que eram cheios de amigos na Bíblia? Não tinha. Por que os profetas eram sempre homens mais isolados? Porque eles falavam aquilo que a palavra, que o Senhor entregavam eles para falar. Olha, eu estou estudando o livro de Ezequiel e tem uma parte que o Senhor ele fala com Ezequiel assim, olha Ezequiel, deixa eu falar algo para você. Se eu disser ao ímpio que ele vai perecer e você não disser isso a ele, ele morrerá no erro dele, mas o sangue dele será cobrado de você. Se eu disser ao ímpio, conserte o seu caminho, e você omitir essa palavra para ele, ele morrerá no seu caminho, mas você também será cobrado do sangue dele. Gente, longe de mim, longe de você, sermos cobrada por não pregar a palavra da verdade. Nós não estamos aqui para fazer seguidores, nós estamos aqui para fazer discípulos. Discípulos. Nós não estamos aqui para fazer pessoas simpatizantes de nós estamos aqui para ganhar almas, para fazer discípulas para Cristo. Gente, como é terrível a gente chegar dentro de igrejas e lideranças de mulheres, ter os seus grupinhos, terem rixas, terem competições. Você chega em ministérios grandes, mulheres que têm medo de outras tomarem as posições delas, que têm medo de deixar a outra pregar, porque a outra prega melhor do que ela, que canta melhor do que ela. Que geração de mulheres fracas, sem o Espírito Santo, sem identidade.
Porque uma mulher que tem identidade, ela não tem problema de promover outra mulher, não. Porque ela não está promovendo outra mulher. Ela está promovendo o reino de Deus através da vida daquela mulher. Porque cada uma de nós possuímos uma porção diferente. Eu não preciso ser Ana Paula Valadão 24 horas. Eu não preciso ser Isa Reis. Você pode ser a Maria. Você pode ser a Daniela. Você pode ser a Érica. Porque você também possui algo sobrenatural. Meu Deus, mas é cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Como que nós seremos cheias do Espírito Santo se nós não buscamos o Espírito Santo? A gente busca em outras fontes, a gente passa 10 minutos de leitura bíblica e já tá bom, a gente vai para tempo de oração, a gente vai com a nossa lista, faz aquela lista gigantesca ali de horas e nem horas, né? Nem horas. Senhor, olha, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa isso, abençoa aquilo, levanta e vai embora. Gente, como que a gente vai desenvolver essa identidade sarada, curada, uma mulher cheia do Espírito Santo, se a gente está passando tempo para observar o que está acontecendo na vida das outras pessoas? Gente, isso é sério. É o Espírito Santo que valida o que é real em mim. A pregação mais poderosa que existe é a sua vida. A pregação mais poderosa que existe é a sua vida. Quando a nossa vida, ela se torna o evangelho manifestado. Chega de fingimento. Chega de aparência nas nossas igrejas. Chega de fingimento. É necessário que se levante um exército de mulheres comprometidas, cheias do Espírito Santo de Deus. Olha, meninas, as minhas qualidades e as minhas especialidades, elas são currículos somente para os homens. Mas o que Deus procura em mim é um coração quebrantado, porque esse Ele não despreza. O que Deus procura em mim é quebrantamento, porque o meu quebrantamento que me permite permanecer em um estado de dependência dEle. É a dependência que me faz voltar constantemente a esse secreto. É o quebrantamento que me mantém neste lugar de intimidade com Deus. Deixa eu te falar algo. Gente, isso é tão sério. Se você passasse tempo com Deus, você não tem noção do que pode ser revelado para a sua vida. Olha o que diz Salmos 25:14. Salmos 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem e lhes fará saber a sua aliança. Deus tem tanta coisa para revelar para você. Existem segredos no coração de Deus que Ele quer revelar para você. Enquanto você está batendo a cabeça, buscando respostas em tantos lugares, imitando tanta gente, querendo impressionar tanto as pessoas, Deus está falando assim, ó, vem para mim. Eu tenho segredos para revelar para você. Eu quero te fazer saber a minha aliança. Gente, Deus tem algo novo para cada uma de nós. Cada uma de nós. Deus, ele tem algo específico. Vá você buscar aquilo que é para você fluir. Vá buscar aquilo. Olha, Deus tem projetos para te entregar. Deus, ele tem propósitos para te entregar. Deus, ele tem palavra profética para te entregar. Deus tem visões para você. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Deus quer abrir os teus ouvidos. Meu Deus do céu. Deus tem. Gente, olha, meninas, a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Você sabe o que isso quer dizer? Som de muitas águas. Você já foi em cachoeiras? Você já chegou?
bem perto de uma cachoeira, principalmente aquelas cachoeiras que elas caem e aí você tem que comandar por trás delas. Gente, você não escuta mais nada. Aleluia. Você não escuta mais nada. Você só escuta o barulho daquelas águas. Se eu tentar falar com você, eu posso gritar que você vai... Não tô ouvindo. Gente, essa é a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela tem a capacidade de trazer uma... como que eu posso colocar? A voz do Senhor, ela tem a capacidade de anular todas as outras vozes que estão ao seu redor. A voz do Senhor, ela tem capacidade de fazer um isolamento auditivo de tudo que está passando ao seu redor, mas você tem que estar perto destas águas. Você tem que estar perto dessas águas. Quanto mais longe você está da cachoeira, mais audível fica todas as conversas que estão ao seu redor, mas quanto mais perto você chega daquela queda d'água, quanto mais perto, mais isolado fica os outros sons. Sabe por que você está confusa? Sabe por que você não consegue ouvir a voz de Deus? Porque você está longe dessa queda d'água. Você está longe dessa fonte. E Deus está falando aqui o segredo, o meu segredo. É para aquelas, vamos colocar aqui o elas, para aquelas que me temem. Gente, isso aí já dá outra ministração. Quem são essas mulheres que temem? O temor a Deus é o seu limite. É o temor a Deus que faz você escolher as roupas que você vai vestir. É o seu temor a Deus que te dá o temor daquilo que você vai ver. É o temor a Deus que te limita naquilo que você vai ouvir. É o temor a Deus que te limita naquilo que você vai ver. Os lugares que você irá. É o temor a Deus que te limita naquilo que você vai falar, nas amizades que você vai fazer. É o temor a Deus. O temor a Deus é as cercas de proteção. O temor a Deus é que te faz ali te mantém ali naquele lugar de intimidade. O meu segredo eu revelarei para aquelas que me temem, e eu farei a elas saberem da minha aliança. Se aproxime desta queda d'água, porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Tem o poder de isolar toda e qualquer som que estiver ao seu redor, mas é o temor. O temor é as suas cercas de proteção. É o seu temor, bonita, que vai fazer você abrir ali seu guarda-roupa e falar: o que eu vou vestir? É o seu temor, que músicas que eu vou ouvir? Quem que eu vou seguir nessa abençoado de Instagram? É o meu temor. Você está querendo ouvir Deus falar? Você já ligou 0800 profeta, você já pediu tudo quanto é irmã do coque para orar por você, porque a gente ainda tem isso na cabeça, que é só as do coque que são cheias do Espírito Santo, tá vendo? Você já foi em tudo quanto é congresso, você já fez tudo quanto é campanha na sua igreja e nada muda. Porque Deus está falando: olha, o meu segredo, você está querendo saber o meu segredo? Vem para mim. Vem para minha presença. Venha para minha presença. E o texto ainda dá continuidade. Sabe qual que é o resultado disso? Quando você vai ali para o seu secreto com Deus, quando você vai ali para a tua presença, aleluia, com o Espírito Santo, que aí fala que vai te fazer saber os segredos dele. Gente, os segredos dele. Os segredos dele. Meu Deus, os segredos dele. E aí ele dá continuidade. Olha o que o Salmos 32:8. Salmos 32:8 ele diz. Primeiro ele falou que vai deixar você saber os segredos dele, que ele vai mostrar a sua aliança para você. Eu creio nisso, porque Deus também está falando comigo. Eu creio nisso. Que a palavra ainda continua falando? Eu te instruirei e te ensinarei
ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Com os meus olhos. Eu te instruirei. Eu te ensinarei o caminho que você deve seguir. E eu te guiarei com os meus olhos. Pastor, eu tô perdida. Pastor, eu só fico batendo cabeça na parede. Pastor, eu não sei o que eu faço. Não faça nada. Você não faça nada. Se você tá ali com o Senhor, Ele tá te dizendo, eu vou te mostrar o caminho. Mas por que será que? Por que será que a gente não tá conseguindo ver? Por que será que a gente não tá conseguindo ouvir? Porque Ele tá falando aqui que eu vou te guiar com os meus olhos. Primeiro som de muitas águas, ou seja, você tem que estar muito perto desta queda d'água para você anular ou para você isolar qualquer som que está ao seu redor. E segundo, Ele fala assim, eu vou te guiar com os meus olhos. Isso quer dizer o quê? Você tem que estar perto. Se você é mãe, você vai me entender. Ou até mesmo você com o seu marido, a gente se comunica pelo olhar. As minhas filhas, só de eu olhar para elas, elas sabem do que eu estou dizendo. Quão perto você está do Senhor? Eu vou te guiar com os meus olhos. Você está longe, você não está vendo então o que o Senhor está falando. Você não está vendo. Meu Deus. Meu Deus. Meninas, preste bem atenção. Preste bem atenção. Salmos 24. 3:6. Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quem, meninas? Aquela que não usa maquiagem? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquela que não corta cabelo? Aquela que não usa saia? Que não usa calça? Quem? Nós criamos tanto um estereotipo daqueles que são chegados de Deus. Eu sei que cada igreja tem o seu dogma e tudo bem com isso. E os dogmas dentro das igrejas, eles são necessários. Porque são eles que trazem regras, são eles que põem limites. O problema é quando nós usamos os dogmas para definir pessoas. Para definir pessoas. Os dogmas, eles são para organização. Tem que ter organização. Então, cada igreja, ele vai ter ali o seu dogma de uma forma para organizar a congregação. Mas os dogmas não são para definir pessoas. E hoje nós criamos um estereotipo muito grande daqueles que são chegados de Deus, sabe? E a Bíblia está falando aqui, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem? A própria palavra, ela dá a resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Meu Deus. Ai. A gente coloca maquiagem para fazer essas lives. Aí chora, agora fica os olhos tudo ardendo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura, meu Deus, enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Meu Deus, que texto fantástico, meninas. Que texto fantástico. Olha que fantástico esse texto. Vou voltar aqui para vocês agora os comentários. Olha que fantástico esse texto. Estou procurando um paninho, gente. Tem não.
Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem? Aquelas que têm mãos limpas e um coração puro. Essas são as que podem subir ao monte santo do Senhor. Mãos limpas estão falando de atitude, meninas. Mãos limpas estão falando de conduta, de um caminhar diante de Deus. E coração puro está falando do nosso interior, aonde ninguém tem acesso, somente o Senhor, onde ninguém tem acesso. É aquela limpeza de dentro para fora. De dentro para fora. E eu creio que nesta manhã o Senhor, Ele ministrou muito ao nosso coração. A necessidade que nós temos de desenvolver uma vida íntima com Ele, com o nosso Pai. Para o adorar em espírito e em verdade, chegou a hora de nós levantarmos uma geração de mulheres comprometidas com o Evangelho, cheias do Espírito Santo. Aquelas mulheres que temem a Deus. Aquelas mulheres que estão tão perto desta queda d'água, estão perto do Pai que entende cada movimento dos teus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso. Eu espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é santo e justo. Que os nossos olhos espirituais, eles sejam abertos, ó Deus querido, nesta manhã. Senhor, o Senhor deseja muito mais do que as nossas obras, o Senhor deseja o nosso coração. O Senhor deseja, Senhor, a nossa intimidade contigo. Senhor, que em nome de Jesus, nesta manhã, nós possamos buscar uma vida santa diante do Senhor. Senhor, que nós possamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a manter os nossos olhos fitos no Senhor. Ajuda, Senhor, nos manter as nossas motivações e intenções diante da Tua presença. Espírito Santo, fala conosco porque nós queremos Te ouvir. Visite nesta manhã o coração de cada mulher que aqui está. Visite nesta manhã o coração de cada amiga minha aqui, Senhor, amiga de Deus aqui nesta manhã. Que ela possa, Deus querido, ser visitada pelo Teu Espírito e fazer os ajustes que o Senhor tem a convidado para fazer. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu cuidado. Senhor, abençoa o nosso dia, Senhor. Que o nosso dia seja abençoado pelo Senhor. Que nós possamos ver a Tua poderosa mão se manifestando sobre nós todo este dia. Obrigada por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vocês que são alunas do curso Mulheres Emocionalmente Saudável, hoje nós temos aula às 19 horas lá pela comunidade do Facebook, tá bom? Um beijo para todas vocês. Tchau, tchau.